Bom dia, senhoras e senhores alunos do segundo ano. Vamos para a nossa aula de sociologia de hoje, sobre processos sociais, tá bom? O que são processos sociais? Processos sociais são formas ou maneiras de agir do indivíduo ou de grupos dentro da sociedade, em uma determinada sociedade que ele faz parte. E dentro desses processos sociais, nós temos dois tipos de processos, que são os associativos e os dissociativos. Os processos sociais associativos são aqueles processos que agregam as pessoas, que juntam, tá? E os dissociativos são os processos que afastam as pessoas. Então, o associativo ele agrega e o dissociativo ele afasta, tá? Então, nos processos sociais associativos, nós temos a cooperação, a acomodação e a assimilação, tá? No processo social associativo de cooperação, as pessoas cooperam entre si, elas se ajudam, tá? Eu vou citar um exemplo desse momento que nós estamos passando, da pandemia, né, no mundo, mas vou falar do Brasil. Os médicos que estão na linha de frente tratando as pessoas doentes, eles estão passando por esse processo social associativo de cooperação. Eles estão na linha de frente, trabalhando, ajudando as pessoas diretamente, porque estão tendo contato com elas. Já aquelas pessoas que ajudam de longe, com doações de dinheiro, de máscara, de álcool em gel, de alimentação, elas estão ajudando indiretamente. Então, a gente está nesse processo social associativo de cooperação, tem a forma direta e indireta de participar, tá? Aí vamos aqui para o segundo, que são os processos associativos de acomodação. Como seria esse processo de acomodação? Vou dar um exemplo do início da colonização do nosso país, né? Quando chegaram aqui os portugueses, né? Os jesuítas para catequizar os índios, tá? E também posteriormente foram catequizar os escravos, né? Então nós tínhamos lá os escravos. Eles já passavam por um processo de exploração, de maus tratos, tá? De apanhavam e tudo mais, sofriam violência, né? E ali eles foram obrigados também a aderir àquela nova religião e esquecer a sua religião, e eram proibidos de cultuar a religião deles de origem, manifestar a sua religiosidade. Então, ali eles passaram por um processo associativo de acomodação. Em que sentido? Eles passavam a cultuar essa nova religião, os santos da Igreja Católica, mas lá escondido, lá na senzala, eles expressavam a sua religiosidade ali, manifestavam a sua religiosidade escondidos. Então, no processo de acomodação, eles passam por um processo de ajustamento, eles tentam se ajustar àquela nova situação para não sofrer mais violência, mas ali escondido no seu íntimo, eles praticavam a sua religiosidade escondida. Eles se ajustam à situação do momento. Esse é o processo associativo de acomodação, tá? Aí aqui dentro desses processos sociais nós temos o processo associativo de assimilação, que é parecido com o da acomodação. Vou citar o mesmo exemplo dos escravos, né, que cultuavam ali os santos da Igreja Católica, mas agora o de assimilação, ele leva à transformação interior do indivíduo ou do grupo social, tá? Nesse caso dos escravos, tá? Que eles eram obrigados a aderir à nova religião, que era o cristianismo naquela época, né? Então ele foi passando por uma transformação interior. Então, no início que ele não acreditava, nesse processo de transformação interior, ele já passa a acreditar e aí ele passa a ser convertido, ele acredita naquilo. Então é parecido com o da acomodação. No da acomodação, ele fingia que acreditava,
ele se ajustava àquela situação para não sofrer violência, e ali escondido ele cultuava a sua religião. E já no processo de assimilação, ele passa por uma transformação interior, onde no decorrer desse processo ele já acredita de fato e se converte. Então, ele passou por um processo de assimilação, tá certo? E agora nós vamos para os processos sociais, agora o segundo, que é os dissociativos. Os dissociativos, como eu já disse, ele afastam as pessoas, tá bom? Então, dentro desse processos sociais dissociativos, nós temos a competição e o conflito. Então, nesse processo dissociativo de competição, existe uma disputa entre as pessoas, entre os indivíduos ou entre os grupos sociais, tá? Por exemplo, quando você for fazer um vestibular, fazer a prova do vestibular, você está estudando tanto para fazer uma prova do vestibular ou para fazer o Enem, você vai entrar numa disputa com as demais pessoas que também vão fazer. Então você não tá nem aí para aquelas outras pessoas, você tá pensando somente em você, porque você tá dentro de uma disputa. Então esse é um processo dissociativo que afasta as pessoas de competição. E da mesma forma é quando você vai disputar uma vaga de emprego, você ali tá preocupado com a sua vaga, em conquistar a sua vaga, tá? Você está preocupado com o outro. Então, por isso que ele é dissociativo, ele afasta as pessoas. Você está numa competição, então você vai trabalhar ali para que você consiga alcançar seu objetivo, não o seu oponente, tá bom? E aí nós vamos para o outro processo, que é o processo dissociativos de conflito. Aqui a grande característica é que a gente tem um inimigo específico, tá? Ou vários inimigos específicos, né? Ou um indivíduo, ou um grupo social, ou uma nação, por exemplo, tá? Nesse aqui do processos sociais dissociativos de conflito, acontece o que? Brigas. As pessoas brigam umas com as outras, ele tem um inimigo declarado, tá? Ou países uns com os outros, onde acontecem as guerras, tá? Ele tem um inimigo declarado. Então, existe um conflito. Então, aqui, o grande obstáculo é para alcançar a suposta paz na nação ou mundial, tá? Então, o conflito, ele é o mais fácil de identificar. Existe um inimigo declarado, tá? Existe guerra, existe brigas, tá ok? Então, esses foram os nossos processos sociais, os associativos e os dissociativos, tá? Os associativos, eles agregam, os dissociativos, eles afastam, tá bom? Até mais, um grande abraço.